a fala, o bebê ele se comunica de diversas maneiras. A fala é a mais sofisticada delas, né? E ela vem com um desenvolvimento em determinadas etapas, a linguagem, a comunicação, a capacidade de comunicação vai se aprimorando e, em determinado momento, a criança começa a falar. E as famílias se preocupam muito com atrasos na fala, quando é que é importante, o meu filho já está falando, quando é que isso já pode determinar um atraso. Então, vamos tentar entender isso. Uma criança, ela pode começar a falar as primeiras palavras muito cedo, até antes de 1 ano. Um bebê, a partir de 2 meses, ele começa a emitir sons, com 4 meses ele está gargalhando, então também o riso é uma forma de comunicação muito legal, ele demonstra uma interação com o outro, né? Muito bacana. Ele depois vai gritar, ele vai, lá para os 8, 9 meses, vai começar a fazer gracinhas, ele vai mandar beijo, vai dar tchau. Isso tudo são formas de comunicação e linguagem, uma linguagem gestual, tem as linguagens da expressão facial. E aí, a partir dos 9, 10 meses, podem surgir as primeiras palavras, né? As primeiras sílabas geralmente surgem a partir dos 6 meses. Então, um bebê de, por exemplo, 8, 9 meses, que não fala nenhuma sílaba, que não fala a sílaba ma, ou ba, ou pá, é uma criança que precisa de atenção, né? O seu bebê deve começar a falar sílabas, balbuciar a partir de 6 meses. E você deve ajudá-lo a fazer isso. Você pode ajudar ele a fazer isso conversando com ele, né? Então ele fala você fala ma, você vai transformando os sons dele naquilo que você quer que ele expresse, né? Trabalhar as sílabas, por exemplo. Toda a linguagem, ela se desenvolve através da interação. É muito importante a gente entender isso. Então, quando o seu bebê fala a palavra ma, usa a sílaba ma, e você dá um sorriso, porque você entende que ele vai falar mamãe, que aquilo faz um sentido para você, ele capta essa interação positiva e ele vai registrar essa sílaba como uma sílaba que ele deve usar. E a partir daí é que ele vai desenvolvendo a linguagem, né? É na interação com outro humano, com o cuidador dele. Não ache que seu filho vai aprender alguma coisa vendo vídeo, porque isso está demonstradíssimo que é ao contrário. Quanto mais tempo de tela, maior o atraso verbal. Então, já repetindo aquilo que já falamos em outros vídeos, quanto menos a gente apresentar telinhas de tablet e televisão para um bebê, melhor, né? O tempo proposto para eles é 0. É claro que a gente pode usar como distração eventual. Uma criança começa a falar as primeiras palavras a partir de 11 meses, 1 ano, né? Ela vai começar a falar mamãe, papai, papá, bola, água, etc., né? Às vezes de uma forma um pouco diferente da palavra completa, uma palavra com pequenas diferenças, mas vai progredindo em direção a fazer essas palavras. E uma criança de 1 ano e meio deve estar falando várias palavrinhas, em torno de 10 a 20 palavras pelo menos. Uma criança de 1 ano e meio que não fala mais do que 2 ou 3 palavras também deve ser considerada um pouco desviante, ela deve ser avaliada pelo seu pediatra em relação ao atraso de linguagem. Uma criança de 2 anos já começa a fazer frases, muitas vezes isso começa muito antes, né? Isso aí eu estou falando de prazos máximos. Uma criança de 2 anos, 2 anos e pouco, ela deve estar fazendo frases já, pequenas frases, nem que seja frases de 2 palavras. Mamãe sair, papai bola, quer água, né? Abre a porta. Pequenas frases que já mostram a habilidade dela de compor sentenças, de se comunicar de forma mais elaborada. Como é que a gente estimula uma criança a falar? Como é que a gente favorece o desenvolvimento da comunicação e da linguagem de uma criança? Tem muitas maneiras. As mais importantes talvez sejam a gente primeiro começar a conversar com a criança desde que ela nasce, né? Então, um bebê, você está trocando fralda, você está conversando com ele, está botando ele no peito, vai conversando e vai cantando e vai falando coisas carinhosas. Você pode falar o tati-bitati, e pode também falar uma linguagem normal, falando português com ele, mesmo que ele não esteja entendendo nada, mas ele vai começando a absorver aquele ritmo, aquela melodia, aqueles fonemas. Isso é muito importante.
Numa criança mais velha, você tem várias estratégias para favorecer a fala também. Primeiro é falar de forma muito articulada e teatral, né? A criança presta mais atenção e ela absorve mais a nossa linguagem. Quando a gente fala, Pedrinho, olha lá, o teu brinquedo está ali, você, olha aquele moço de camisa amarela subiu no ônibus. Você falar de forma teatral, ele vai prestar atenção e vai absorver melhor as palavras e os seus significados. Então, usar essa teatralidade. Segundo, ler. Ler livros é importantíssimo. Ele vai começar a entender a associação entre a figura, a palavra escrita e o som da palavra, o signo vocal, verbal. E essa triangulação também promove o desenvolvimento da linguagem. Contar histórias, usar também livros para contar histórias sequenciais. Dar ordens para a criança, cada vez mais complexa. Maria, pega o sapato da mamãe que está ali na sala. Maria, pega o sapato da mamãe e depois entrega para o papai que está lá na cozinha. Então, ordens cada vez mais complexas, ordens sequenciais. E estimular também, por exemplo, uma criança a entender, a saber as partes do corpo, cadê a barriguinha, isso é uma coisa que nós fazemos intuitivamente, cadê a orelha do João, mostrar os bichos e fazer os ruídos dos bichos. E também uma coisa que se usa, a narração. Em alguns momentos do dia, você narrar, você está fazendo um passeio com seu filho, você dizer, olha, lá no morro, tá vendo? Tem aquela floresta, e o sol está assim, as nuvens estão assado, e olha as pessoas passando, e o ônibus, né? E falando o que ele está vendo, descrevendo o ambiente que ele está vendo, também muitas vezes descrevendo o que ele está fazendo. E o Pedrinho agora está brincando com a bola foi para debaixo do sofá, ele está correndo atrás dela. Então, todas as estratégias no seu conjunto vão favorecer o desenvolvimento da linguagem e vão também fortalecer o próprio desenvolvimento cognitivo dessa criança, do qual a linguagem é um elemento tão importante, tão determinante. Esse é o Criar e Crescer, um canal para você acompanhar novidades, dicas, informações e reflexões sobre maternidade, paternidade e infância. Se inscreve aqui que você vai receber atualizações e vai poder acompanhar todo o nosso conteúdo.